Muito obrigado por acessar o nosso canal. O que diz a Bíblia? Se inscreva lá. Os objetivos do nosso canal é proporcionar a você mais uma ferramenta para o estudo da Bíblia. Também oferecer a você conteúdo, o que a Bíblia diz ser necessário para a nossa salvação. E dar a você o estímulo para que você comece a se aprofundar no conhecimento da Bíblia e da salvação oferecida por Deus a nós através de Cristo Jesus. Recapitulando o estudo anterior. O nosso estudo anterior foi o número 5, o novo céu e a nova terra. Como serão? Em João capítulo 14, verso 1 a 4, vimos a promessa de que Jesus foi ao céu preparar-nos um lugar para habitarmos. A Nova Jerusalém tem 555 quilômetros de comprimento, largura e altura iguais e uma muralha de 63,93 metros de altura. A estrutura da cidade é de toda espécie de pedras preciosas. A praça é de ouro e as portas de pérola. A cidade não precisará de sol. Deus e Cristo serão a luz. Não haverá deficiente físico, morte, pranto ou dor. Teremos paz e segurança. Os animais serão pacíficos. Não existirá deserto, seca e inundação. De acordo com Isaías 66, 22 e 23, por toda a eternidade, a cada sábado estaremos diante de Deus para adorá-lo. 1 Coríntios 2,9 mostra que a linguagem humana não é adequada para descrever a recompensa do justo. Será conhecida apenas dos que a contemplarem. Nenhum espírito finito pode compreender a glória do paraíso de Deus. No novo lar, o grande conflito terminou. Pecado e pecador não mais existem. O universo inteiro está purificado, desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Antes de abrirmos a Bíblia, precisamos orar. Então oremos. Nosso Deus, nosso Pai e Criador, nos dê sabedoria-nos agora ao estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ao estudo bíblico número 6, Mandamentos de Deus, as normas do universo. O universo criado por Deus é regido por leis naturais. Tudo na vida é regido pelas leis. Temos o ciclo hidrológico, onde as nuvens carregadas derramam as suas águas sobre o continente, tornando pelos rios até o oceano. E lá a água, que é salgada, evapora, voltando novamente para o continente. Esse ciclo o homem não consegue impedir. E se tentasse fazer essa transformação da água salgada em água doce, ele até pode fazer, mas o custo é altíssimo. Temos também o frio e o quente. O frio ou o quente, você não pode dizer simplesmente que quente não é quente. Põe a mão no fogo para ver. Ou então o frio não é frio. Coloca a mão na geladeira ou no congelador e deixa lá durante meia hora para ver a dor, para ver o que acontece. Mesmo que você acha que o frio não é frio, ele vai te congelar. Mesmo que você acha que o quente não é quente, ele vai te queimar. Não importa o que você pensa. Também temos a gravidade. Se você se atirar de um prédio, você vai se arrebentar no chão. É a lei da gravidade. A terra vai te atrair ao solo. Não tem como você dizer, eu não acredito nisso. Se você não acreditar, não vai mudar nada. Temos o nascente e o poente do sol. Você não consegue segurar o sol, impedir que ele se ponha ou impedir que ele nasça. Portanto, as leis naturais não se dobram à nossa vontade.
Por meio de leis morais e espirituais, também o universo é regido. Essas leis são orientações de um pai amoroso para os seus filhos. O homem foi criado para viver em harmonia e obediência à lei moral. Ao desprezar a ordem divina, ele pecou. A primeira pergunta: qual é a definição de pecado? 1 João, capítulo 3, e o verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Conforme a Bíblia, nós vimos nesse texto, pecado é a transgressão da lei. Essa é a definição de pecado. E como é a lei? Salmos 19, verso 7, e depois Romanos, capítulo 7, verso 12. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, a lei, de acordo com o verso 7, é perfeita. E conforme o verso 12 de Romanos, capítulo 7, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, a resposta a essa pergunta é: a lei é perfeita e santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei reflete o caráter de Deus. Em Mateus capítulo 5, verso 48, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus é perfeito, por isso a lei é perfeita. 1 Pedro 1,16, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus é santo, por isso a lei também é santa. Salmos 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus é bom, por isso a lei também é boa. Modificar a lei é dizer que Deus não foi suficientemente perfeito, santo e bom ao criá-la. Pergunta número 3. O que Cristo disse a respeito da lei e sua durabilidade? Mateus capítulo 5, verso 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Cumprir é viver conforme. Portanto, Jesus veio viver conforme a lei. E o texto nos diz que nem aquela parte mais insignificante, que não altera o conteúdo da lei, jamais será tirado dela. Ainda continuando, Eclesiastes capítulo 3, verso 14, diz assim: Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Portanto, está aí o fato. Tudo o que Deus faz durará eternamente, para que os homens temam diante de Deus. Nós não teríamos respeito nenhum, não teríamos temor nenhum, não teríamos confiança em Deus, se, à medida que as coisas acontecessem, Ele mudasse a lei. Porque se Deus mudasse a lei, e se Deus fosse mutável, em que Ele pudesse mudar a sua lei, Cristo não precisaria ter vindo morrer por nós. Bastaria Ele mudar a lei. Só que Deus não muda. Por isso nós podemos confiar em Deus. Por isso que quando Ele diz, na sua palavra, na Bíblia, alguma profecia, algum fato, alguma coisa lá escrito, é porque realmente vai se cumprir e pode confiar. O que Cristo disse então a respeito da lei e a sua durabilidade? Que Ele não veio destruir, mas veio cumprir. Nem um tio cairá da lei, porque Deus não muda. Então esta é a resposta. Pergunta número 4. Quem escreveu os 10 mandamentos? Êxodo, capítulo 31, e o verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho,
tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia menciona 3 momentos em que o próprio Deus escreveu. Um deles foi sobre Belsazar. No julgamento de Belsazar, Deus escreveu num quadro que ele foi pesado na balança, achado em falta e que seu reino seria passado a outro. O outro ponto em que Deus também escreveu, nós não sabemos o que foi escrito, mas foi quando Jesus se abaixou diante da mulher adúltera e o povo que estava ali querendo apedrejá-la, aonde Jesus começou a escrever no chão. E o outro fato é esse que nós acabamos de ler, que é Deus escrevendo os 10 mandamentos em uma tábua de pedra. A Bíblia, ela foi escrita não pelo dedo de Deus, mas dando a inspiração aos escritores, e esses escreveram na sua linguagem aquilo que Deus desejava que eles escrevessem. Ok? Bom, quem escreveu os 10 mandamentos? O próprio Deus escreveu em tábuas de pedra. Essas tábuas ficavam dentro da Arca da Aliança, colocada no Santo dos Santos, na parte dos fundos do santuário. 1 Reis, capítulo 8, verso 9. Nada havia na arca, serão as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Veja que o texto fala as tábuas que o Senhor deu a Moisés no monte Horebe. O que aconteceu? Quando Deus escreveu em tábua de pedra, deu a Moisés, ele desceu do monte Sinai, encontrou o povo adorando um bezerro, ele quebrou as tábuas. Aí Deus então chamou Moisés e disse: Moisés, por que você fez isso? Então Moisés, agora você vai construir essas tábuas. Moisés lapidou as tábuas conforme as tábuas anteriores. Levou para o monte Horebe e lá, novamente, Deus com o seu dedo escreveu nessas tábuas de pedra que Moisés havia preparado. Por isso, então, ele trouxe e essas tábuas foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Ok? Esta arca era a figura da Arca do Santuário Celestial. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A quinta pergunta, nós vamos respondendo de acordo com cada texto de Êxodo, capítulo 20, verso 3 a 17. E também vamos ver o propósito de cada um dos mandamentos. Então vamos lá. O primeiro mandamento da lei de Deus, que encontra-se no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. E no Novo Testamento eu leio Mateus, capítulo 4, verso 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Todos os textos no Novo Testamento estarão de forma resumida, porque o povo de Israel conhecia e conhece até hoje os 10 mandamentos. Então a forma resumida era suficiente para que eles entendessem a qual mandamento estava se referindo. E o propósito? O propósito é a lealdade. O segundo mandamento, no Velho Testamento, está em Êxodo capítulo 20, verso 4 e 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vejam a extensão da misericórdia de Deus. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, no Novo Testamento, nós temos lá em 1 João 5,21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos.
O propósito desse mandamento é a adoração. O terceiro mandamento, no Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. No Novo Testamento, Mateus capítulo 6 e o verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O propósito é a reverência ao nome de Deus. Nós precisamos ter reverência àquilo que pertence a Deus, ao seu nome, à sua palavra, que é a Bíblia. Infelizmente, o homem tem perdido de reverenciar as coisas divinas. O quarto mandamento, nós vemos lá em Êxodo, capítulo 20, e o verso 8 a 11. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você e nem seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. E no Novo Testamento, Lucas capítulo 23 e o verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Hebreus também fala, capítulo 4, verso 4, porque em certo lugar assim se disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. O propósito, termos Deus como Criador e Santificador. O 5º mandamento, nós vemos no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, o verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. No Novo Testamento, Mateus capítulo 15 e o verso 4. Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. O propósito desse mandamento: respeito à autoridade, principalmente respeito à autoridade divina. O 6º mandamento no Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, verso 13. Não matarás. No Novo Testamento, em Mateus 19, verso 18, e lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás. Esse episódio ele ocorre no diálogo de Jesus com o jovem rico. E qual é o propósito desse mandamento? Respeito pela vida. Eu devo respeitar a vida dos outros, mas também devo respeitar a minha própria vida. Esse é o propósito. Esta é a ética do mandamento. Mandamento número 7, no Velho Testamento, Êxodo 20, verso 14. Não adulterarás. No Novo Testamento, nós vemos esse texto no verso que já lemos: não adulterarás. O propósito do 7º mandamento é a pureza. Deus quer que nós sejamos puros. O 8º mandamento, no Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, verso 15. Não furtarás. No Novo Testamento, continuando no texto ainda de Mateus, não furtarás. E o propósito é a honestidade. Nós precisamos ser honestos no nosso falar, no nosso viver, nos nossos negócios, nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos. Honestidade, é isso que Deus quer de nós. O 9º mandamento está lá no Velho Testamento, em Êxodo capítulo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No Novo Testamento, não dirás falso testemunho. O propósito desse mandamento é a veracidade, é sermos verdadeiros, não falarmos mal dos outros.
Isso que Deus requer de nós, veracidade. E o 10º mandamento, no Velho Testamento, Êxodo capítulo 20, o verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 7, o verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. O propósito desse mandamento é o contentamento. Aquilo que Deus me der para que eu administre enquanto viver nesse mundo, eu devo fazer de forma feliz, da melhor forma possível, tentando melhorar, tentando progredir, mas sempre contente com cada bênção recebida de Deus. A 6ª pergunta: qual é o grande mandamento da lei de Deus? Mateus capítulo 22, verso 36 até o 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O grande mandamento na lei é amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e também amar ao próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Qual é então o grande mandamento da lei de Deus? Amor a Deus e ao próximo. Amor a Deus e ao próximo, este grande mandamento é citado também no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5, e em Levíticos capítulo 19, verso 18. Dos 2 depende toda a lei, porque se eu não tiver amor, não adianta guardar a lei. Sem amor guardaram os fariseus, e a única coisa que eles conseguiram foi despertar o ódio e a revolta nas pessoas. O resumo nunca substitui o original. Romanos capítulo 2, verso 21 a 24 fala dessa atitude. Tu, pois, que ensinas a outra e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Dize que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhe rouba os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Essa era a atitude dos fariseus com respeito à lei de Deus, com respeito às coisas de Deus. Sem amor, não adianta ler a Bíblia ou os profetas, pois sem amor eu nada serei. 1 Coríntios capítulo 13. Muitos pensam que o amor a Deus e ao próximo me dá permissão para agir contrário aos seus mandamentos. O desobediente voluntário da lei não está salvo. Salmo 119, 155 diz: a salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Pergunta número 7. Jesus guardou os mandamentos? João, capítulo 15 e o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus foi o testemunho vivo da obediência à lei de Deus. Eu tenho guardado, ele diz. Então nós vemos aí, sim, Jesus guardou os mandamentos. Jesus guardou a lei de Deus. Jesus diz claramente: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Eu também tenho guardado, e no seu amor permaneço. Permaneço salvo se guardo os mandamentos de Deus. Cristo é a escada para o céu. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Os mandamentos são o corrimão da escada
que me orientam a permanecer na escada. Quando eu ultrapasso, ou se eu transgrido os limites, caio e não permaneço mais em Cristo. Eu não serei salvo subindo pelo corrimão, somente pelos degraus da escada que é Cristo. Salvação está naquilo que Cristo fez, morrendo na cruz do Calvário, para me dar a vida eterna que eu tinha perdido o direito de ter. Portanto, os mandamentos simplesmente me orientam a permanecer na escada que é Cristo. A salvação é a iniciativa de Deus. Deus amou ao mundo, e aquele que nele crer terá vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A salvação é de graça. Deus perdoa e justifica de forma absoluta e completa. Oitava pergunta. Quantos mandamentos eu devo guardar? Tiago capítulo 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. A maioria dos cristãos admitem a necessidade de guardarem 9 dos 10 mandamentos, ignorando apenas o quarto, o sábado. Não aceitam o 7º dia. Quantos mandamentos eu devo guardar? Eu devo guardar todos os 10 mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus são como uma corrente. Se um dos elos quebra, eu vou cair. A corrente vai arrebentar e não adianta a grossura dos outros elos. Ela se desfará. Sem a graça de Deus é impossível ser obediente. Eu sou salvo para ser obediente. A graça torna possível guardar a lei e também completa a minha obediência. A graça não anula a obediência nem dá permissão para transgredir os mandamentos. Para permanecer salvo, preciso viver de acordo com os princípios de Deus. Vê João capítulo 15, o verso 10, que nós acabamos de ler. A obediência deve ser por amor. Amor é propósito. Você se propõe a ser obediente porque ama. Guardar os mandamentos não é obra, é princípio. É a revelação do caráter de Deus. Por isso, deve fazer parte do meu caráter por amor. Portanto, obedecer é a consequência do amor recebido e demonstrado por Cristo. Nona pergunta. Com quem a Bíblia diz que não está a verdade? 1 João capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Com quem a Bíblia diz que não está a verdade? Com quem não guarda os mandamentos. Pergunta número 10. Quais são os 2 sinais que os cristãos verdadeiros têm? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está o sinal do cristão verdadeiro. Está no livro do Apocalipse. É uma mensagem deixada ao povo que vive os últimos dias aqui na Terra. Nós já vimos isso no estudo 4, que nós estamos vivendo o tempo do fim. O livro do Apocalipse é destinado àqueles que vivem o tempo em que nós estamos vivendo e guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então estes são os 2 sinais que os cristãos verdadeiros têm. Guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pergunta número 11. Anulamos, pois, a lei pela fé? Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Mas se eu tiver muita fé, anulamos a lei? Não, de maneira nenhuma, é o que diz o texto. Antes nós confirmamos. Então a resposta é não. Se tenho fé, eu confirmo a lei sendo obediente a ela. Não importa quão grande seja a fé humana, ela nunca anulará, substituirá a lei divina e a obediência a ela.
Guardar a lei é uma expressão de fé e amor, resultado da salvação gratuita e a demonstração de um relacionamento dependente e sincero a Deus. Pergunta número 12. E hoje? Onde Deus deseja escrever os seus mandamentos? Hebreus capítulo 8, verso 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na sua mente e no seu coração. Este é o lugar, não mais numa tábua de pedra, mas no nosso coração. Então hoje, Deus deseja escrever os seus mandamentos na nossa mente e no nosso coração. Nós precisamos, de forma racional, aceitar e guardar os seus mandamentos como um propósito, e no nosso coração, como ética, como um sentimento, por amor. O apelo de hoje está em João capítulo 14 e o verso 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Veja que é condicional. Você me ama? Você me ama realmente? Então, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Desejo guardar, pela graça de Cristo, os 10 mandamentos de Deus? O próximo estudo, honrando o Criador, o sinal de Deus. Se desejar o estudo em PDF, entre em contato conosco através do e-mail que está no final de cada estudo e nós enviaremos a você o estudo com maior prazer, certo? Inscreva-se no nosso canal, deixe lá o seu like. Se ficou alguma dúvida, faça o seu comentário e a sua pergunta. Nos encontramos no nosso próximo estudo.